Pietro, que vai falar sobre demanda de massa nos juizados especiais. Sua vez agora, né? Vou ver se o nosso técnico de informática ele consegue acessar a página do tribunal, para a gente tentar mostrar ao vivo alguma coisa, ao vivo e a cores, né? Se ele conseguir, ótimo, senão não tem problema. Eu tinha, Zé, como número do volume de processos no Brasil, 87 milhões de processos. Você me trouxe, então, a notícia, né, mais triste ainda, que agora não são mais 87 milhões, são 90 milhões de processos no Brasil. Eu fiz esse desafio ao Ricardo Morichita, que infelizmente eu faço a justificativa, ele não pôde comparecer, está em viagem ao exterior, mas para que a Fundação Getúlio Vargas fizesse um estudo, né, ou colocasse as suas cabeças pensantes para fazer esse estudo, para saber se em algum momento, como diz o nosso presidente, né, se em algum momento nesse país, ou em algum momento na história, algum país se defrontou com esse nível de judicialização, né, de 90 milhões de processos. Né. Fiz essa provocação também ao professor Mário Frota, para ver se ele conseguia trazer números, né, da União Europeia. Eu ainda não obtive as respostas, mas a minha intuição é de que nunca na história mundial algum país se defrontou com um nível de judicialização como nós nos defrontamos hoje, de 90 milhões de processos. E isso precisa, sim, precisa necessariamente ser estudado. Alguma coisa andou muito mal. É óbvio que a gente tem o Zé Carlos Barbosa Moreira, que foi um desembargador, procurador de Estado, ingressou na magistratura pelo 5º dos advogados e foi um brilhante desembargador do nosso Tribunal de Justiça. Há 10 anos atrás, né, Heloísa, que está aqui, pode confirmar, ele já fazia essa advertência a nós, ao Judiciário. E fazia também a academia. Vocês alteram o Código de Processo Civil sem saber de fato o que está acontecendo. Não existem números, não existem dados. Vocês alteram o Código de Processo por achismo. E vocês do Judiciário fazem gestão por achismo. Não tem números que respaldem, né, uma ação de gestão do Judiciário. E é uma advertência corretíssima, né? O Zé Guilherme está trazendo aqui elementos que pela primeira vez, né, com esse apoio do CNJ, a gente consegue visualizar aquilo que a gente sente no nosso dia a dia. Né? Realmente são números assustadores. Né? Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem pela AMB, conhecer o judiciário da Geórgia. E fui, então, fazer uma visita ao Tribunal de Apelação do Estado da Geórgia, e eles estavam julgando 4 processos numa tarde. 4. Né? Eu julgo 150 processos meus numa sessão da turma recursal. Com o revisor mais 150, são 300 processos numa sessão. É o que o Zé Guilherme falou. Se a gente for contar isso num seminário internacional, vamos dizer, esses brasileiros são os mentirosos, porque ninguém pode julgar, né, 300 processos em um dia. Ou pelo menos a qualidade vai ser, né, medíocre. E a gente, no nosso dia a dia, realmente não se dá mais conta, né, de como nós entramos nesse processo de produtividade, né, doutora Gilda, do dia a dia, e conseguindo equilibrar um pouco de eficiência com uma necessidade de atender esse volume de demanda, que é uma coisa surpreendente, né? Os jurídicos, que eu tenho aqui vários exemplos, né? Os escritórios de advocacia e os jurídicos das empresas hoje têm que fazer um verdadeiro exercício, uma tropa de choque, né, para atender também esse volume de demanda, e eu tenho certeza que isso não interessa à empresa também. Né? Então, em algum momento nós perdemos o passo, né, e as coisas foram se avolumando de tal maneira que elas hoje interferem necessariamente no funcionamento das empresas e interferem necessariamente no funcionamento do judiciário. Né? E perigosamente. Por quê? Eu
fiz aqui, infelizmente o verso ainda não chegou, eu queria que ele falasse um pouco sobre essa questão da migração de processos dos juizados para as varas cíveis. Mas eu tenho um retrato bom em relação a isso, né? Então eu vou tentar fazer uma demonstração aqui para vocês do que eu tenho acompanhado. Bom, a nossa história, né, desse volume de 90 milhões começa por um exercício de cidadania, isso eu não tenho dúvida, né? Nós avançamos muito nesse tema e eu fiz aqui uma seleção, né, de assuntos, né, que nos levaram mais ou menos a esse nível de 90 milhões de processos. Nós tivemos aqui judicialização da política, né? Judicialização da saúde, privada e pública, as duas. Judicialização da violência e agora mais recentemente da violência doméstica. Judicialização das políticas públicas, né? O Ministério Público questionando se o valor que foi aplicado na escola está correto, né? Esse nível de influência do judiciário, né, na administração do Poder Executivo. Judicialização do trabalho, que já vem desde 1940, né? Todo empregado demitido necessariamente quase que tem que entrar na justiça para receber seus direitos. E não tem ação na Justiça do Trabalho de quem está empregado. Isso eu vivi também quando advoguei na Justiça do Trabalho. Judicialização da moral, né? Hoje essas questões de improbidade, né, pública são todas levadas ao judiciário. Judicialização do meio ambiente. E, por fim, judicialização do consumo, que é uma coisa assustadora, né? Fica para nós, do judiciário, muito evidente que a capacidade que os empreendedores têm de resolver seus próprios problemas com seus próprios consumidores, hoje é muito limitada, né? Muito limitada. E é nesse ambiente que eu acho que nós, quer dizer, as administrações estaduais do judiciário, e com o apoio dessa vertente que é maravilhosa do CNJ, né, não punitiva, é a vertente de fomento, de melhoria da qualidade do serviço, a vertente estratégica, né, que tem que ser melhor desenvolvida, porque o que nos afeta aqui no Rio de Janeiro afeta o requinite do Rio Grande do Sul, né, afeta a Paraíba, né? Amanhã eu estou indo ao Tribunal da Paraíba fazer também uma apresentação do que nós temos feito aqui em termos de conciliação. Eles ficaram, né, bem impressionados com os nossos números, a partir da iniciativa do Corregedor Nacional. Ele então fez o convite para nós comparecermos lá ao Tribunal da Paraíba. E por quê? Nós somos provocados, né, a desembargadora Leila já comentou isso, hoje nós temos aqui no Brasil 90 milhões, mas temos no Rio de Janeiro, né, processos ativos, novos, em um ano, 1.800.000 processos no Rio de Janeiro, na Justiça Estadual. Eu já não trabalho com estoque, porque o estoque, em termos de gestão, já não me interessa mais, porque é a ideia de gestão. Se eu conseguir dar conta do que entra, eu já estou fazendo uma gestão eficiente. Trabalhar com estoque hoje é tirar um pouco do foco, porque se nós formos muito bem, né, na gestão do que está entrando e conseguimos comer um pouquinho do que está parado, né, é uma administração brilhante hoje em dia, né, brilhante. Então, o que acontece aqui no Rio, eu acredito, né, já converso muito, e nós três, eu, Riquinite e Zé Guilherme, a gente vem conversando esses assuntos há bastante tempo, então essa praticamente é uma reunião de trabalho, que a gente não tem tempo, então aqui a gente consegue conversar um com o outro, né, sem passar pelas secretárias dessa vez, né, Zé? Então, no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Os juizados foram, desde o início, Riquinite, montados em regiões administrativas, próximo, né, ao cidadão. Então, grande acesso à justiça. Núcleo de primeiro atendimento. A pessoa contava a sua história e
inicial e fomos crescendo, né? O juizado com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 processos, né? Já se tornou uma coisa normal, depois 8.000, 10.000, 17.000. Né? E a gente não consegue, né, fazer uma administração que dê conta disso. Esse ano, nós começamos o ano aqui no Foro Central com 1.000 processos novos mês, e estamos agora em outubro, desembargadora Leila, com 1.800 processos novos mês em um juizado. Não, vejam, não falo mais de estoque, é o que está entrando de novo, né? Novos processos. E como é que funciona a gestão, né, desse volume de demandas? O juizado ele tem uma máxima, né? É o efeito Tostines. É fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Se ele estiver funcionando bem, pelo sistema de opção do consumidor, ele atrai demanda. Então, se eu aqui no Foro Central eu tenho uma pauta, e o Zé Guilherme já viveu isso, de audiência de conciliação, instrução e julgamento concentrada em 2 meses, eu puxo a demanda, né, das regionais. A parte já sabe, e a gente se aproxima, professor Mário Frota, daquele conceito, né, de consumidor informado. Nós temos o consumidor informado e o advogado de resultado. O advogado quer atingir o resultado do máximo de eficiência com mínimo de atividade. Ele quer o processo dele, do cliente dele, em menos tempo para ganhar mais. Então ele faz um mapeamento, qual é o juiz que dá mais, né? E em que juizado demora menos tempo. E ele vai movimentando a sua carteira de clientela de acordo com esses dados, né? Com esse levantamento que ele faz. E os juizados acabam funcionando a reboque dessas estratégias. Por quê? Nós temos hoje 52% concentrado nos juizados. Muito bom, excelente, né? Nós merecemos aplauso por isso. Rio Grande do Sul, até onde o Requinite tinha me informado, tem hoje 20% de processos nos juizados especiais. E isso faz muita diferença. Muita diferença por quê? Quando eu recebo de 1.000 processos novos para 1.800 novos em um mês, em um juizado, eu não sou iniciativa privada, eu não posso contratar mais 20 funcionários. Tá? Mas no juizado, eu tenho outras maneiras de fazer gestão. Tá? Então, eu posso admitir novos juízes leigos, capacitar novos juízes leigos, treinar novos juízes leigos e multiplicar a minha capacidade de produzir. Produzir o quê? Sentença. Né? E produzir o quê? Acordo. Né? Conciliação. Então eu tenho ferramentas de gestão já nas varas cíveis. Quem começa o ano com 200 processos novos mês, se aumentar para 300, vai necessariamente acumular um estoque de 100. Não tem de onde tirar. Né? E o regime de movimentação, de migração desses processos é esse. A gente não pode mais fechar os olhos para isso, que é eficiência. Se o juizado estiver funcionando bem, ele atrai a clientela. Dentro do sistema de juizado, um juizado melhor que o outro atrai mais clientela. E eu tive a oportunidade de fazer 2 levantamentos, né? Não vou dizer precisos, mas com uma amostragem muito boa. Primeiro, em termos de estatística, né? De migração desses processos dos juizados para as varas cíveis. E o segundo levantamento, agora, a gente vai ter oportunidade na Semana Nacional de Conciliação em fazer um mutirão de processos do 2º grau, que ainda nunca tínhamos feito, mas já serviu para mim como uma experiência maravilhosa antes de iniciar a tentativa de conciliação. Porque eu fiz uma seleção de 250 processos aproximadamente, que estavam no protocolo geral da presidência, com recurso, sentença e recurso, de ambas as partes, ou do fornecedor ou do consumidor. Todos
dessa matéria, relação de consumo, e dos 240 processos, todos eram de matéria dos juizados. Nenhum com alguma coisa extravagante, que pela competência em razão da matéria ou pela competência em razão do valor, fugisse à competência do juizado. Todos eram de matérias, né, do dia a dia do juizado. E aí acontece isso que a desembargadora Leila já comentou, né? Nós temos, então, com uma migração, e o interessante dessa migração é que nós já temos 52% de demanda concentrada nos juizados especiais há pelo menos uns 5, 6 anos. Esse percentual não muda. Mas quando ele aumenta, migrando, ele já faz diferença no cível. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Uma pressão de demanda de consumidor no sistema, no grande sistema de varas cíveis, já faz muita diferença, a ponto de os desembargadores cíveis procurarem os desembargadores criminais. Por quê? Porque a demanda mensal de distribuição de apelações em matéria de consumo hoje está na ordem de 300 processos mês, enquanto a demanda de recursos criminais em torno de 60 processos criminais mês. Dentro desses 60 processos tem aqueles habeas corpus feitos em papel de pão e que a gente teria que tirar da estatística. Então, a gestão do tribunal fica a reboque do quê? Do funcionamento do juizado especial. Então, se nós conseguirmos, né, e eu tenho sustentado muito isso de maneira muito insistente, é como o professor Mário Frota faz em Portugal. Ele prega no deserto o tema direito do consumidor. Eu prego gestão judicial porque quem atua no dia a dia, né, como nós, consegue ver isso com muita clareza. Se o juizado funciona mal, a demanda migra possível, ela gera um impacto, né, no grande sistema que ele não tem como reagir. Nós temos como reagir. Então, migra para o procedimento sumário, né, em busca desse diferencial de valor, né, de 40 salários para 60 salários. Então, 40 salários está em torno de 24.880, 60 salários 37.320. Mas é um raciocínio do advogado da parte muito simplista, porque o fato de aumentar o limite da competência não significa necessariamente que a indenização vai ser maior, e não é. Né? Então, a gente fazendo o acompanhamento, né, de quais as causas que estão migrando para o sumário, por exemplo. A gente identifica lá com muita clareza, entra na página do tribunal, faz a pesquisa, você vai ver, sumário, consumidor, é aquela pessoa que subiu no ônibus, o ônibus arrancou, ela jogou ela no chão. Valor da indenização, R$8.000. Por que eu não consigo entender, por que é que o sistema de juizados não pode dar R$8.000 para uma pessoa que foi jogada no chão, né, quando subia no ônibus? E essa resposta cível, né, interfere na gestão judiciária. E interfere, né, drasticamente, porque a partir do momento em que as pessoas passam a desconfiar dessa resposta a ser dada pelos juizados especiais, ela já na próxima ação ela entra no cível. E aí a desembargadora Gilda está lá julgando, né, o Velox que não foi instalado, né, sábado e domingo. E o importante é isso. O grande sistema não tem ferramentas de gestão como nós temos nos juizados especiais. Né? Para o ordinário cível, né, a migração é daquele consumidor que é classe, né, média para cima. Ele então tem o seu momento de caos aéreo, que todos nós aqui, cada um de nós já teve, né? Ele fez a viagem ao exterior, na volta cancelaram o voo, ele ficou mais um dia com acomodação ou sem acomodação, e ele demanda buscando uma indenização maior.
mais ou menos, grosseiramente, só para vocês terem uma ideia, o tribunal dá 12 mil reais de indenização. Eu também não entendo por que o juizado não pode dar 12 mil reais de indenização, que é uma indenização justa e razoável para uma lesão dessa ordem, dessa natureza. E essas coisas interferem na gestão. Porque essa demanda migra, e quando ela migra, a capacidade do grande sistema para reagir a isso é muito limitada. E eu acho que isso tudo, né, desde 2005, nos levou a criar exatamente isso que o Zé Guilherme já disse, quer dizer, uma ferramenta de medição, né, uma ferramenta de gestão que permita que a gente faça uma comparação entre segmentos, uma comparação entre empresas para saber quem tem uma demanda maior, em que período, se aumentou de um ano para o outro, né, se diminuiu, o que a empresa fez que deu resultado e as empresas que nada fizeram e a demanda só aumentou. Para isso nós criamos, né, a Top 30 em 2005, oficialmente ela já funcionava, né, não no site do tribunal, mas como ferramenta de gestão interna. A partir de 2005, então, ela foi disponibilizada na página do tribunal e publicada no Diário Oficial. Dando o quê? Dando essa prestação de serviços, né, essa prestação de contas à sociedade do quanto essas empresas tomam, né, dos nossos serviços, né, o quanto elas ocupam o judiciário. Não é um termômetro para dizer se a empresa é boa ou é ruim. Né? O próprio artigo 44 do CDC, que inspirou a criação da Top 30, ele diz que é um cadastro de reclamações fundamentadas. Né? O nosso é um cadastro que dá uma medida, né, do quanto essas empresas demandam o nosso serviço. E o consumidor é que vai fazer, então, a sua avaliação, né, do que isso representa na decisão dele de consumir ou não consumir. Então, vou tentar colocar depois ali a Top 30, que agora foi modificada. Ela antes era uma ferramenta estática, né? E hoje ela é uma ferramenta praticamente online. Quando o mês muda, ela automaticamente altera os números todos, né? E faz a comparação, né? Ela, desde 2006, 2007, ela já não é uma ferramenta de gestão voltada só para o juizado. Então, ela tem a medida de volume de demanda do cível, a medida de volume de demanda do juizado, e ela permite exatamente essa comparação, né? E que, em termos, né, muito rápidos, a gente pode já dizer algumas coisas, né? Para mim, qual é a avaliação que eu faço? A empresa que faz uma administração eficiente hoje, né, por mais paradoxal que possa parecer, é a Telemar. Né? Por quê? Embora ela seja o segundo lugar na Top 30 dos juizados especiais, nas varas cíveis ela está em 13º lugar. Então, para nós, nessa equação que eu estou apresentando para vocês, para nós do tribunal, já faz muita diferença. Porque essa gestão, mesmo que seja um número muito grande de processos, essa gestão no juizado eu consigo fazer. Nas varas cíveis eu não consigo fazer. Eu não posso contratar um número maior de juízes, eu não posso contratar um número maior de funcionários. Não? Então vamos tentar dar uma apresentação aqui embaixo. Vai no último item ali do lado esquerdo. Desce um pouquinho aí, vai aparecer a Top 30 ali. Mais um. Aí, eu já faço online para todo mundo ir lá pesquisar. As empresas eu sei que pesquisam. Né? Ela já abre montada no último mês do juizado, setembro de 2012. Então, hoje, esses números são atualizados automaticamente. Volta um pouquinho ali em cima. Então, qual é o fenômeno que aqui a gente já consegue apontar? A Telemar, que era a primeira da Top 30, hoje está em segundo lugar nos juizados. E se a gente subir um pouquinho mais, fizer a consulta no cível, lá em cima.
Tá. Cível. Consultar. Mesmo período. Ela já aparece aqui, olha o fenômeno lá, Zé, os bancos. No cível. Todos os bancos nos primeiros lugares da top 30 e descendo lá embaixo, a Telemar no 13º lugar, se não me falha a memória, da top 30. Para nós isso é uma maravilha. Porque essa demanda concentrada nos juizados especiais, né, a gente consegue resolver. E resolver como? Né? A pergunta que nós fazemos a cada dia é essa. A gente conseguiu desenvolver algumas formas, né, de redução de passivo que são razoavelmente eficientes. Como? A primeira delas, voltando o nosso esforço, a nossa concentração para a conciliação. Né? Porque se já